Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula, tá? Como vocês podem ver, eu já estou aqui no cantinho de cima. Deixa eu retirar aqui esse fundo. Vamos colocar uma outra coisa aqui. Pronto. Vamos colocar o Paint aí. Eu vou abrir aqui a apostila com vocês, tá? Para a gente estar fazendo aí a nossa aula de física. Eu vou usar o caderno digital, deixa eu ver se fica legal. Se não ficar, eu volto e coloco lá no. Tiro os prints e coloco lá no Paint. Tá? Primeiro, a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada, tá? Da atividades da aula 1 e 2 da semana passada. Depois a gente vai iniciar o conteúdo novo. E depois do conteúdo novo, eu vou passar uma atividade para vocês. Fala, Lucas. Essas atividades complementares, elas estão valendo ponto? Não, né? Agora que você está fazendo com a gente. Não, elas não vão valer ponto. Eu vou fazer elas com vocês na aula, porque pelo menos eu não pego o aleatório da internet e tal. Fica parecido com a tarefa mínima que vocês têm que me entregar, tá bom? Certo, certo. Então Teoricamente, um nem é para pouco. fazer. Complementar não precisa, tá? Tá. Quer dizer, vocês já vão acabar fazendo comigo, né? Então, basicamente seria isso. Deixa eu pegar aqui os exercícios da semana anterior, que são o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui no plural. Deixa eu conferir aqui a página. Gente, nós vamos corrigir a atividade da página 148 da apostila, tá? Então, abram ali na página 148. Deixa eu ver aqui. Vocês vão estar vendo aí agora o caderno do aluno, tá? Bom, abriu. Foi de um ano abriu aqui. Vamos lá, página 148, tá? Só para a gente fazer e resolver a atividade. Está carregando aqui. Nós vamos começar pela questão 1, né? Claro. E a questão 1 ela fala o seguinte, ó. Normalmente as nuvens presentes em algumas tempestades estão eletrizadas positivamente. Eu vou até dar um zoom maior aqui para ficar melhor de vocês lerem também, ó. Então vamos lá. As nuvens, normalmente as nuvens presentes em algumas tempestades estão eletrizadas, seja de forma positiva ou negativamente, tá? Gente, dizer que está eletrizado positivamente significa dizer que tem mais prótons do que elétrons. Dizer que está eletrizada negativamente significa dizer que tem mais elétrons do que prótons. A transferência de elétrons entre essas nuvens e entre as nuvens e a Terra é conhecida como raio e ocasiona a presença de relâmpagos, que é a emissão de luz. Além disso, como o movimento de elétrons gera um aquecimento ao longo do trajeto, o ar sofre uma rápida expansão, ocasionando ondas sonoras que a gente chama como trovão, tá? Agora vamos ver aqui embaixo. A pergunta em si é: determine a quantidade de elétrons. Lembre-se, quantidade de elétrons é chamado de N, transferida quando, após um raio, a Terra recebe uma carga de menos 10 coulomb. Considere que a Terra está inicialmente neutra, tá? Dado que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa é a continha que a gente tem que fazer. Então, separando aqui as informações, nós podemos dizer o seguinte, ó. Em termos de informações, a questão diz para a gente que a carga que a Terra recebe é menos 10 coulomb, tá? Isso significa dizer que ela recebe uma carga negativa, né? Porque são os elétrons que estão caindo na Terra.
E além disso, ele fala para a gente que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é justamente a carga de cada um dos elétrons. Bom, em termos de fórmula, a gente viu na última aula que a quantidade de carga é definida como sendo N, que é o número de elétrons, tá? O número de elétrons N vezes a carga elementar E. Eu quero saber qual é o número de elétrons, então o que eu vou fazer? Para saber o número de elétrons, eu vou pegar e vou passar, vou até fazer, Ctrl Y, Ctrl... Ixi, não faz. Eu vou passar ele dividindo, tá? Então vai ficar, deixa eu voltar aqui que eu acabei apagando sem querer, tá? Eu vou passar esse cara aqui dividindo. Então como que eu faço isso? Quando eu passar o E dividindo, nós vamos ter que o N é igual a Q vezes E, dividido por E, tá? Agora eu vou substituir o valor da carga, que é 10 coulomb, e vou substituir aqui embaixo a quantidade de carga de um elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Como é elétrons, tá, pessoal, que está sendo transferido, lembre-se, a carga elementar de um elétron também é negativa, tá? Então vale a pena destacar isso aqui. Então, tudo isso aqui é igual a quanto? Agora a gente vai dividir, né? Lembrem-se, menos com menos vai dar mais. E se eu transformar isso aqui em notação científica, ó, vai ficar assim, ó, 1 vezes 10. Isso aqui é só para facilitar a divisão, ó, elevado a 1. E aqui embaixo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Repetindo, menos com menos, mais, por isso que ambos ficaram positivos, tá? Transformando em notação científica, fica 1 vezes 10 elevado a 1, porque tem um zero, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 eu repeti, e agora nós vamos efetuar o cálculo da divisão aqui, tá? Para finalizar essa continha aqui, tá? Então, fazendo aqui a divisão, 1 dividido por 1,6, deixa eu ver quanto que vai dar. Vou usar aqui a calculadora, tá, pessoal? Só para a gente não perder tempo, porque não é da nossa aula, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que vão, peraí. Agora vocês vão conseguir ver, tá? Ó, vai dar 0,625, tá? O resultado da divisão. Então deixa eu vir aqui e colocar agora. Então o N vai ser igual a 0,625 vezes divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e, deixa eu trocar aqui a cor para azul, tá, gente? A gente subtrai os expoentes. Porém, lembrem-se, 1 menos menos, então vai ficar mais, né? 1 mais 19, 20, tá? Se eu quiser transformar, que é interessante transformar em notação científica, vai ficar 6,25. Observe que eu passei a vírgula para a direita. Se eu movo a vírgula para a direita, eu subtraio 1 no expoente, então vai ficar vezes 10 elevado a 19 elétrons, tá? Então, é muito elétrons que são enviados, por exemplo, para a Terra através dos raios, tá? Então, mais ou menos essa quantidade de elétrons que estão passando do céu para a Terra. Aqui vale ressaltar que nós não estamos discutindo questão de voltagem e nem de corrente elétrica ainda, tá? Só no futuro que a gente vai estudar. Aqui a gente só está falando das cargas, do valor da carga e da quantidade de elétrons que um corpo pode obter ou vai ter, dependendo da questão, tá? Então, eu vou diminuir aqui o zoom, tá, gente? E vou tirar um print para mandar para vocês lá no grupo e depois vocês passem a limpo, tá? Para a apostila de vocês, caso vocês tenham errado essa questão. Eu vou colocar aqui questão 1 da aula 2, tá? Então, deixa eu ver aqui. Segundo ano, aqui embaixo.
Espero que eles não tenham que entregar depois do carnaval. Não entendi, Lucas. Espero que eles não tenham que entregar a apostila depois do carnaval. Você está sem apostila? A gente tá, é apostila, desde o começo do ano. A turma toda. Tá, deixa eu mandar mensagem aqui para a coordenação, tá? Só para ver um negócio aqui. Eu não sabia, eu achei que vocês estavam com apostila. Bom, vamos para a questão 2 agora, né? Eu mandei mensagem lá para ver direitinho, tá? É uma pena, cara. Espero que eles mandem que a plataforma envie logo as apostilas, tá? Porque não é culpa da escola. É culpa da plataforma, não da plataforma, da empresa que representa, que não enviou ainda. Ó, vamos para a questão 2, ó. Deixa eu ver se está tudo direitinho aí, tá? Ó, as células fotovoltaicas e os sensores de luminosidade funcionam graças a um fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico, como, por exemplo, o uso de placas solares, tá? Usa o efeito fotoelétrico. Nesse fenômeno, certos materiais liberam elétrons devido à incidência de radiação eletromagnética, tá? Então a luz bate e aí esse choque, né, da luz com a superfície faz a liberação de alguns elétrons. Como exemplo, pode-se considerar a emissão de elétrons de uma placa metálica quando atingida por uma luz ultravioleta, tá? Em 1921, Albert Einstein recebeu o prêmio Nobel devido a um artigo escrito em 1905, tá? Quase 16 anos antes, né? A respeito desse fenômeno. Então, você tem aqui uma radiação ultravioleta, um emissor de luz ultravioleta, apesar de ser ultravioleta, vocês estão vendo na cor vermelha aqui, né? Como se fosse um raio laser. Ele incide sobre a placa de metal e essa luz, ao bater na placa, faz com que essa placa de metal libere seus elétrons de maneira mais fácil. E aí, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da liberação dos elétrons, de condutores e isolantes. Mas calma lá, tá? Bom, considerando que um feixe de radiação ultravioleta atinge uma placa metálica eletricamente neutra, isso significa dizer que ela tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, tá? E que 6 vezes 10 elevado a 8 elétrons, tá? Isso aqui eu acho que é 6 trilhões de elétrons, mais ou menos, ou 600 bilhões, são ejetados nela, determine a carga final da placa, tá? Ou seja, a gente quer saber quanto ela vai ficar eletrizada, tá? Vale ressaltar aqui um efeito bem interessante. Se eu estou arrancando elétrons de um determinado corpo, ele vai continuar com a quantidade de prótons iguais, só que eu vou diminuir os elétrons. Se eles estão iguais e depois eu tiro os elétrons, ele vai ficar com mais prótons. Ficando com mais prótons, então ele vai ficar carregado positivamente, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai efetuar esse cálculo de maneira bem simples, tá? Bem tranquilo. Nós temos aqui a informação dos elétrons e nós temos aqui a informação da carga elementar. Ou seja, os dados são bem básicos, tá? Os dados da questão indicam para a gente que o número de elétrons, que é dado pela letra N, é 6 vezes 10 à oitava, tá? E a carga elementar está aqui em cima. Então, como que eu faço? Deixa eu só repetir aqui, né, para ficar didaticamente bonito, mas não que vai influenciar muita coisa. Como que eu faço o cálculo, então, da carga do corpo? Carga é igual ao número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Eu quero saber o valor de Q, então já está no jeito a forma, é só substituir. 6 vezes 10 à oitava vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembre-se que na questão anterior, essa aqui do lado, ó, que a gente acabou de fazer, o sinal das cargas são negativas. Por quê?
porque eu estava calculando a quantidade de elétrons que é enviado para a Terra. Aqui eu não estou calculando a quantidade de elétrons que está saindo da placa de metal, e sim a quantidade de carga que fica na placa. Por isso que está positivo, porque o que fica na placa são as cargas positivas, tá? Por isso que elas estão com um sinal positivo, tá? Bom, agora aqui é só efetuar a multiplicação. Eu vou efetuar a multiplicação do 1,6 por 6, tá? Lembrem-se, eu multiplico a mantissa dessa base 10 com a mantissa dessa notação científica. 6 vezes 6 dá 36, fica 6 e vai 3. 6 vezes 1 dá 6, mais 3, 9. Então, fica 96, mas eu tenho aqui um dígito após a vírgula, portanto, 9,6. Então, a carga desse corpo, né, dessa placa é 9,6 vezes 10 elevado a alguma coisa. Potências de base 10, quando eu multiplico, eu repito a base, que é o 10, e somo os expoentes. 8 mais menos 9, como tem menos aqui, na verdade eu vou subtrair. 8 menos 19, tá? E vai dar menos 11 aí no expoente. Então, esse valor, 9,6 vezes 10 elevado a menos 11, é o que sobra de carga na placa depois que os elétrons são arrancados. Tá? Lembre-se que é uma carga positiva, já que eu tirei elétrons, então ficou com mais prótons. Detalhe importante, que não tem muito a ver com a resolução, mas que tem a ver com a parte matemática. Gente, expoente negativo não significa que o resultado, a carga total é negativa, tá? Só diz que isso aqui é um número muito pequeno, é 0,0000011, né? 96 lá no final, tá bom? De repetições. Então isso é interessante lembrar. Não significa que vai ser isso aí, que vai ser a base negativa, não nada a ver. Pergunta? Como que o senhor tirou os elétrons? De onde que eu tirei os elétrons? Aqui, ó. Como? Mas o senhor não tinha tirado? Tipo, o senhor tirou algum elétron, algum próton da conta? Não. O que acontece? Deixa eu explicar, né? Deixa eu explicar aqui separado. Lucas, acontece o seguinte, ó. Deixa eu explicar aqui no desenho para ficar melhor. Quando os elétrons são arrancados, ó, eles têm aqui, vamos supor que eles tenham 3 prótons e 3 elétrons, certo? São iguais, porque eles estão eletricamente neutros, têm a mesma quantidade. Se eu aplico aqui essa luz ultravioleta e eu arranco os 3 elétrons, quantos prótons vai sobrar? 3 também, não é? Então, se foi arrancado isso aqui de elétrons, vai sobrar quantos prótons? Isso aqui de prótons. É por isso que eu usei esse valor aqui, ó, como a quantidade de prótons. Porque se eu arranquei isso aqui de elétrons, então vai sobrar a mesma quantidade de prótons lá, que estão eletrizando esse corpo, no caso, essa placa. Deu para entender assim a ideia? Por que Então que a gente repete? foi por isso que só tem um desses 6 vezes 10 à oitava? Porque se não tirasse também ficaria outro, né? Não, mas Ficaria é dois porque desses. acontece. Vamos supor, se não tira, se tirassem, vamos supor que tenha, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que tenha 10 prótons, tá? Então, se ele está eletrizado neutro, então significa dizer que se tem 10 prótons e 10 elétrons. Vamos supor que se desses 10 elétrons aqui fossem arrancados 5, então ia sobrar 5 elétrons, certo? Só que ia continuar com 10 prótons, porque os prótons não podem ser arrancados, é o tema dessa aula de hoje que a gente vai estudar. Então, são 10 prótons. Mas, na hora de você computar a carga não vai ser o de 10 prótons que sobraram, vai ser somente de 5 prótons que vão estar sendo contados, porque os outros 5 vão estar sendo anulados por esse aqui. É como se, para cada próton que existe, um elétron vai cancelar ele em termos de carga, um cancela o outro, por isso que ele fica neutro, porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Pode ser que existam 1 milhão de prótons, mas se tiver 1 milhão e 1 de elétrons, esses 1 milhão se cancelam
e vai sobrar somente um elétron. E esse um elétron é que é usado para calcular a carga, tá? O valor da carga. No final das contas, é isso que ocorre, tá? Deixa eu printar aqui e mandar para vocês. Correção da questão 2. Depois passem a limpo, tá, gente? Bom, então, deixa eu voltar aqui. Agora vamos para a aula de hoje, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre condutores e isolantes elétricos, que vai estar aqui embaixo. Condutores e isolantes, tá? Mas aí eu não vou fazer aqui não, deixa eu tirar daqui, vou fazer no Paint. Tirar aqui, não. Desculpem. Tirar aqui no navegador. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre condutores e isolantes elétricos, tá? Então a gente vai, e depois a gente vai falar um pouco sobre uma outra parte, exemplo interessante também. Ó, então vamos lá. Em termos de estudo da eletricidade, a gente depois vai ver também do calor, mas por enquanto é da eletricidade, né? Parte inicial, pelo menos. A gente tem dois tipos básicos de materiais que podem ser utilizados em relação à eletricidade, à eletrização, tá? Esses dois tipos de materiais não é dois materiais, tá, gente? É dois tipos. Então é uma variedade imensa de materiais diferentes, mas são separados em duas categorias. Na verdade, a gente vai separar em três categorias distintas e eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Primeiro, nós vamos ter os condutores. Os condutores elétricos, tá? Eles permitem, né? Eles permitem a passagem de cargas, tá? Então, os condutores permitem a passagem de carga, permitem a passagem de cargas, enquanto que os isolantes não permitem, tá? Então, isso aqui é bem simples de se entender. Condutores deixam, né, eles conduzem a carga através do corpo, do material, e os isolantes isolam as cargas de um meio para o outro. Então, basicamente é isso aí. Além disso, a gente vai ter alguns materiais que ficam entre o meio termo. Eles, algumas vezes, dependendo da quantidade de carga que tiver, eles funcionam como isolantes e outras vezes, dependendo também da quantidade de cargas, eles vão funcionar como condutores, tá? Então, vão existir os condutores e os isolantes. A diferença entre eles é um conduz a corrente elétrica por meio dele as cargas e os isolantes não conduzem, tá? Não deixam conduzir. Então, tipos de materiais são usados como condutores elétricos? Bom, eu vou tirar um print aqui, claro, para a gente dar uma lida, para ver os tipos de condutores, e depois a gente vai ver, né, basicamente, um resuminho de isolantes. Tá? Em termos de condutores, deixa eu ver como que está ficando na tela para vocês. Acho que dá para ler. Eu acho, né, que dá para ler, espero que dê para ler. Deixa eu fazer assim, deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai ficar um pouquinho feio, mas acho que fica até melhor para ler. Então, em termos de condutores elétricos, são materiais que portam cargas de grande... São materiais em que os portadores de cargas possuem grande liberdade de movimento, ou seja, os elétrons podem se movimentar de maneira bem tranquila, tá? São utilizados quando há interesse de transferir ou transformar energia elétrica. E dentro dos condutores há três tipos básicos. A gente tem o primeiro, que são os materiais metálicos. Deixa eu ver onde é que está aqui. O mouse está aqui em cima. Nós vamos ter inicialmente os materiais metálicos, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Dentro dos materiais metálicos a gente tem o quê? Cobre, zinco, ferro, ouro, prata, etc. Tá? Vejam uma tabela periódica, por exemplo. Lá na aula de química, vocês vão ter lá os tipos de metais. Tá? Então, materiais metálicos, eles são
bons condutores de energia, tá? Esses são geralmente voltados para os tipos sólidos. Existem outros tipos que são do tipo líquido, tá? Que os tipos líquidos, deixa eu ver onde é que tá o mouse, tá aqui embaixo. Eu me perco, cara, nesse mouse aqui, ó. Mas eu me perco aqui, não consigo achar. Ó, e temos também os dislíquidos, tá? Que na verdade eles são íons positivos ou negativos. Eles portam cargas que podem se deslocar. Normalmente isso ocorre em soluções iônicas, ácidas e básicas, tá? Também são conhecidos como eletrólitos. Deve ressaltar que a água destilada, ou seja, água pura, não é classificada nesse tipo de condutor, tá, gente? Porém, a água da torneira possui íons. Então, é um ponto muito importante. A água pura, gente, ela não conduz eletricidade. Porém, a água que sai na nossa torneira, na casa da gente, no chuveiro, ela conduz eletricidade por conta de que possui alguns sais, algumas partículas dentro dela, que vocês vão estudar isso em química, que fazem com que as cargas elétricas possam se mover através dela. É por isso que quando chove, quando tem água empoçada, geralmente a gente pode acabar se eletrocutando, caso tenha algum problema com fio, devido a essa passagem de corrente elétrica, tá? Porque ele possui alguns sais, aí ele se torna um eletrólito, tá bom? Mas, no modo geral, a água pura funciona como um isolante elétrico, tá? Mas aí você achar água pura é bem complicado, né? Letra C. Condutores do terceiro tipo se encaixam dentro dos gases ionizados, tá? Como o gás que é contido dentro de uma lâmpada fluorescente. Essas lâmpadas de casa que a gente geralmente utiliza, hoje em dia está utilizando mais as lâmpadas de LED, mas deixa eu dar um exemplo para caso alguém não se lembre. Deixa eu mostrar uma imagem. Lâmpada fluorescente, está aqui. Deixa eu mostrar uma imagem aqui só para exemplificar. Aparece aqui um monte de propaganda aqui. Você quer comprar uma lâmpada? Copiar a imagem, pronto. Aí aqui nós temos o exemplo de uma lâmpada fluorescente. Esse tipo de lâmpada, a corrente elétrica passa aqui dentro. E aí quando a corrente elétrica passa, o gás que está ali contido, ele brilha por causa da corrente elétrica, tá? Porque ele é um gás ionizado, certo? Então, condutores podem ser divididos em 3 categorias: materiais metálicos, eletrólitos e gases ionizados, tá? Dentre estes, os mais comuns de serem utilizados são os materiais metálicos, para, por exemplo, fazer fio, que a gente utiliza na nossa casa, e fazer componentes elétricos de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, usar o ouro em placas-mães, em processadores, para fazer com que a corrente elétrica flua de uma melhor maneira, de maneira mais eficiente nos componentes, tá bom? Porque o ouro é interessante, que ele tem a grande capacidade de passar muita corrente sem esquentar muito e sem pegar fogo, explodir, sei lá, derreter, tá bom? Então o ouro é muito importante. E tem outros tipos de materiais que vocês podem facilmente dar uma googlada aí, dar uma estudada e seguir em frente, tá? Continuando, vamos ver agora os materiais isolantes, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, os materiais isolantes, dentro dessa categoria, ficou bem feio, né? Deixa eu ver se agora vai melhorar. Bom, acho que agora ficou melhor. Vocês vão encontrar 2 tipos de nome, tá? Ou isolantes elétricos ou dielétricos, também é muito utilizado. São materiais cujos portadores de cargas possuem pequena liberdade de movimento. São utilizados quando não há interesse de transformar energia nem transmitir. Exemplo, quando você quer isolar. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é qualquer fio, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê a câmera? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um fio, tá? E tem um material que fica aqui em cima, ó, que veda, que impede com que, por exemplo, a minha mão entre em contato com a parte metálica do fio. Isso é um isolante, tanto para isolar a minha mão de levar choque, quanto
de isolar o material que está aqui dentro de ser danificado por outro tipo de mecanismo, tá? Lembre-se que se você conecta um fio no outro, geralmente, se esse fio não tiver a mesma fase, não for um fio isolado, você vai acabar causando um curto-circuito e pegar fogo e destruir tudo, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Mais à frente a gente vai estudar um pouco mais sobre isso aí, ok? Então, isso aqui é importante dos tipos de isolantes. Bom, dentro dos principais tipos de isolante, nós temos a borracha, o plástico, o vidro, materiais cerâmicos, madeira e o ar. Só que aqui vale uma atenção, tá, gente? Dependendo da intensidade, de ações elétricas externas, esses materiais que foram citados aí, eles podem deixar de ser isolantes e se tornar condutores. É o exemplo do ar quando raio cai na Terra, tá? Ou entre as nuvens ou das terras sobe para o céu, tá? Então, os raios, tá? Quando isso acontece, tá? O ar deixa de ser um material isolante e passa a ser um material condutor de eletricidade. Mas para isso, a carga elétrica precisa estar muito alta, tá? Para que isso ocorra. Por isso que um raio possui uma quantidade de eletricidade muito alta, quantidade do ponto de vista de voltagem, de corrente elétrica, tá? Então, só deixando isso claro para vocês, borracha, ar, vidro, todos esses materiais, eles são isolantes, mas dependendo se for muito alta corrente, for muito alta intensidade, eles podem acabar se tornando condutores elétricos. Exemplo, vocês podem perceber que a maioria dos fios que vão no poste, tá? Daquelas redes de transmissões grandes que você encontra em BR, por exemplo, eles são todos com fios livres de borracha, não tem aquela parte de plástico que envolve eles. Isso porque, como a voltagem deles é muito alta, não vai fazer tanto sentido você utilizar, tá? Bom, continuando aí na nossa apostila, nós vamos para a parte 2, que seria a blindagem eletrostática, que é bastante utilizada em muitos equipamentos para poder isolar de não levar choque. Então vamos lá. Michael Faraday, em 1836, ele realizou uma experiência que ficou conhecida como gaiola de Faraday, ou blindagem eletrostática. Nesse experimento, ele identificou o quê? Em um condutor dentro de uma gaiola metálica, não ocorre movimento de cargas devido aos estímulos elétricos, tá? Ou seja, ele verificou que se ele estivesse preso dentro dessa gaiola aqui, ele não levaria choque mesmo que você colocasse um raio, aplicasse um raio dentro sobre a gaiola. Ele não vai ser eletrocutado lá dentro. Por esse motivo, quando uma pessoa está dentro de um carro, dentro de um avião, ela não leva choque quando essas coisas são atingidas, por exemplo, por cargas elétricas ou por um raio, tá? Caso, por exemplo, um avião, você está dentro do avião, cai um raio no avião, você leva choque, é porque aquele avião não está blindado eletrostaticamente, tá? Então tem alguma falha na blindagem. Mas se ele estiver bem blindado, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Ó, você não leva choque elétrico, tá? Alguma dúvida? Então, a blindagem eletrostática é utilizada para blindar, como o nome já sugere, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios dessa parte. Vamos para a aula 4 e 5 para a gente finalizar a parte de eletrização. Vimos aí, agora há pouco, a blindagem e vimos os tipos de condutores e isolantes elétricos, tá? Agora a gente vai ver o seguinte. Como é que eu faço para eletrizar um corpo? Existem 3 mecanismos básicos de eletrização de um corpo. Mas antes de a gente ver esses mecanismos, eu quero conversar com vocês para vocês pegarem bem essa parte de eletrização, tá? Fala, deixa eu ver, fala quem? Fala, Lucas. Professor, o sangue tem algum nível de condução? Sangue? Relativamente bom? O sangue. O sangue é um bom condutor elétrico, né? Cheio de sais.
Então ele é um bom condutor elétrico. Mas apesar de que eu aconselho não usar o sangue para você conduzir eletricidade, tá? Não é muito bom, não. Não é muito viável. Mas vamos lá. A gente vai agora para a aula 4 e 5, tá? Que é uma das propostas da nossa aula de hoje, que é para a gente entender a questão dos mecanismos de eletrização. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se um corpo possuir mais prótons do que elétrons, então esse corpo está eletrizado com carga positiva ou eletrizado positivamente. Se esse corpo tiver menos prótons e mais elétrons, como vocês podem ver aqui que ele tem mais elétrons, então ele está carregado negativamente, tá? Aqui no gráfico abaixo nós vemos o seguinte, ó. O vermelho é os elétrons e azul é prótons. Então aqui, ó, mais prótons, menos elétrons. Aqui, mais elétrons, menos prótons, tá? Então positivo, negativo. Agora, se existe a mesma quantidade de elétrons e de prótons, isso significa dizer que esse corpo está neutro, tá? Então, por exemplo, se tem uma questão que fala assim, eu tenho um bastão e ele está eletricamente neutro. Isso não significa que ele não possui elétrons e nem prótons, tá, gente? Muito pelo contrário. Ele continua possuindo muitos elétrons e muitos prótons, mas ele não vai estar carregado eletricamente neutro, positivo ou negativo. Ele vai estar neutro, tá? Dizer que um corpo está neutro não é que ele não tenha prótons nem elétrons, é porque tem a mesma quantidade. Eles podem ter 1 milhão de elétrons, mas se ele está neutro, obrigatoriamente ele também vai ter 1 milhão de prótons, tá? A diferença vai ocorrer quando um tem um a mais do que o outro, tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu pegar o próximo print. Vamos ver os mecanismos Isso tem a de ver eletrização. com, tipo, um experimento de ciência que você esfrega um balão de festa na cabeça e depois você vai passando pelo cabelo e o cabelo vai subindo com o balão. Esse aí é um dos mecanismos de eletrização, que é o primeiro que vocês estão vendo aí, que é chamado de eletrização por atrito, tá? A eletrização por atrito é uma dessas causas aí, tá? Justamente, esse é um exemplo bem interessante. Vocês podem fazer isso com balão. Se vocês pegarem um balão cheio, esfregar na cabeça, esfrega na cabeça. Você ligar uma torneira da casa de vocês e vocês aproximarem, não encostem, né, o balão na água. Mas se vocês aproximarem o balão da água, vocês vão perceber que a água da torneira vai se aproximando do balão. Então ele puxa a água da torneira para mais próximo do balão, porque ele está eletrizado. Então, que é uma coisa que a gente vai estudar no futuro, quando corpos estão eletrizados, eles criam campos elétricos que se associam com outros corpos e aí tende a atrair cargas. Lembre-se, cargas positivas atraem as negativas e repelem as positivas, tá? As cargas negativas, elas repelem as de igual sinal, mas atraem as positivas, tá? Então, no caso da água, ela vai ser atraída pelo balão. Eu poderia mostrar um vídeo aqui para vocês, mas o nosso horário está um pouco avançado, né? E eu ainda tenho que. Eu não quero que vocês fiquem sem aula. Então, eu até queria passar um vídeo para vocês verem esses experimentos, tá? Mas depois vocês procurem no YouTube. Eu sei que vocês não vão procurar, mas eu tenho que falar. Procure no YouTube, dá uma olhada, dá uma lida, tá? Veja alguns vídeos desses experimentos para vocês entenderem como que eles funcionam na prática. Se nós estivéssemos na sala de aula, a gente ia realizar esses experimentos, mas existe uma grande probabilidade de eu pedir esses experimentos para vocês fazerem. Experimentos simples, tá? Como o do balão, o do pente, o da ponta da caneta, que são simples de se fazer e não tem risco de vocês fazerem merda, né? De vocês queimarem alguma coisa na casa de vocês ou se machucarem, né? A não ser que você tenha medo de balão estourar. E pode ser que você fique traumatizado, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, a eletrização por atrito. Gente, eletrização por atrito, de forma resumida, é o seguinte, ó. A eletrização por atrito, você pega um objeto, tá? Você pega um objeto, como por exemplo um bastão. Eu vou tirar o print aqui da apostila para ficar mais bonitinho. Olha só. A eletrização por atrito, você faz o quê? Você pega você vai ter um objeto, você vai esfregar no outro objeto, como por exemplo, pegar o vidro e esfregar na lã.
Depois que você esfrega, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e a lã vai ficar eletrizada negativamente. Ou seja, os elétrons do vidro são arrancados e são passados para a lã através do atrito. Eletrização por atrito nada mais é do que você esfregar dois materiais diferentes, um vai receber os elétrons do outro. Então, esse que cedeu os elétrons vão ficar positivamente carregados, porque ele não tem mais os elétrons, e aquele que recebe os elétrons vai ficar eletrizado negativamente, porque ele vai ter mais elétrons. É um detalhe importante, tem que ser materiais distintos, tá, gente? Não pode ser, por exemplo, esfregar duas lãs, ou porque senão, se você esfregasse as suas mãos, tá, elas ficariam carregadas eletricamente. Isso não acontece, tem que ser materiais distintos, tá? Próximo, alguma dúvida aí na eletrização por atrito? É só esfregar. Esfrega e são arrancados elétrons de um e passado para o outro, tá? Esta é a eletrização por atrito. E a eletrização por contato? Gente, a eletrização por contato é muito simples, tá? É só você, agora vamos lá, é só você pegar o objeto e manter em contato com o outro. Pronto. Quando a gente tem materiais que são condutores, que eles conduzem as cargas com maior facilidade, se você entrar em contato, né, os dois objetos que são um eletrizado negativamente e o outro está neutro, tá? O que vai acontecer? As cargas desse primeiro aqui, as cargas elétricas negativas, vão ser passadas para o corpo B. E aí, a quantidade de cargas vai ser proporcional ao tamanho deles, tá? Quem tiver um tamanho maior vai pegar mais cargas do que o outro. Por exemplo, se nós temos um corpo muito grande e você entra em contato os dois corpos, o corpo, se for muito grande, ele chupa, né? Ele absorve toda a carga elétrica só para ele, tá? Ele toma só para ele a carga elétrica. Exemplo, vocês talvez tenham conhecimento de que toda casa possui um fio que é conectado numa barrinha de ferro, numa barra de ferro, e essa barra de ferro é fincada no chão, colocada no chão. Essa barra de ferro, a gente chama ela de fio terra, porque ela é conectada na terra, tá? E aí, como a terra é muito grande, toda a descarga elétrica que vem na sua casa, por exemplo, que eventualmente poderia queimar um equipamento eletrônico, a terra puxa esse excesso para ela. Então, todo excesso é jogado na terra. Outro exemplo, por que quando um raio cai na terra, já que as cargas são muito altas, por que as pessoas não são eletrocutadas na rua? Porque a terra absorve todas essas cargas elétricas, porque ela é um corpo muito massivo, muito grande. Então, a carga elétrica é distribuída pela superfície da Terra, tá? E como geralmente as cargas elétricas elas percorrem velocidades muito altas, próximas às velocidades da luz, aí isso é quase que instantâneo, tá? Não demora, tipo, não é como se fosse um carro a 100 km por hora, tá? São velocidades altíssimas em que ocorre essa transformação. Então, eletrização por atrito é esfregar os corpos. E aí as cargas são transferidas de elétrons para o que tem, que é um pior condutor. Tá? Eletrização por contato é necessário que os corpos primeiro sejam bons condutores, porque senão as cargas não saem deles, né? E aí o contato é quando você coloca os dois corpos ou mais, tá, em contato um com o outro, seja tocando um no outro, tá? Como você colocar uma bola encostando na outra, uma esfera, ou seja, através de um fio condutor, tá? Então, esse aqui é a eletrização por contato. Existe também a eletrização por indução eletrostática. A indução eletrostática, ela lembra um pouco a da carga, tá? De contato. Porém, existe uma diferença e eu vou mostrar essa diferença através da imagem para vocês. A eletrização por indução ela é dada da seguinte maneira. Ó. Deixa eu colocar aqui e aí eu vou explicar aqui para vocês a da indução. Ela ocorre pelo seguinte fato. Imagine o seguinte. Tem um corpo A aqui, ele está eletrizado positivamente, tá? Quando você aproxima esse corpo eletrizado positivamente,
de um outro corpo, a tendência é igual ao experimento do balão. Quando você aproxima o balão do... Quando você aproxima o balão de um... Deixa eu abrir aqui no YouTube. Eu abri um site que nada a ver. É YouTube, na verdade nem existe esse site. youtube.com, site japonês. youtube.com, digitei aqui. Experimento do balão. Eu acho que esse aqui não vai ser o experimento que eu vou mostrar para vocês aqui, não vai ser o do balão, tá? Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim, estou pra ver. Tá? Ó, ele esfregou e aí ele vai aproximar a água do bastão. A água vai se desviar do caminho. Vocês estão conseguindo perceber? Ó? Pelo espelho lá você consegue ver melhor, lá atrás do espelho. É um canudo, na verdade, não é um bastão, é um canudo que ele está usando. Não é um balão, mas é um canudo, tá? Lá no espelho vocês vão Fala, galera! melhor. Tudo bem? Aí no final ele vai explicar aqui por que isso ocorre, tá? Mas na verdade a explicação do porquê que isso ocorre é do que eu estou dando aula para vocês. Ocorre por conta de você aproximar. Então vamos lá. Como no exemplo lá do vídeo, quando ele aproxima o canudo que ele esfregou, quando ele esfregou o canudo com um papel, com uma toalha, ele eletrizou o canudo, igual por atrito, tá? Que seria o nosso primeiro exemplo do bastão de vidro, só que ele usou um canudo, também funciona. E aí é interessante ressaltar o seguinte, ele usou o atrito lá, primeiro, e depois ele usou a indução para poder fazer com que a água desvie do seu caminho, tá bom? A ideia é a mesma. Quando você aproxima um objeto eletrizado, igual ele fez lá no vídeo, e como vocês podem ver aqui, ó, aproximando um objeto eletrizado sem encostar, se ele está carregado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas, tá, dos corpos. Então, as cargas negativas que estavam no corpo B e que estavam no corpo C são atraídas, e ele vai passar através do fio, tá, para o corpo B, e as cargas positivas do corpo B vão ser empurradas para o corpo C automaticamente, tá? Não é bem assim que funciona, porque eu vou explicar para vocês por que não é bem assim que funciona. Basicamente, funciona assim. Os elétrons do corpo B, do corpo C, eles vão passar para o corpo B, tá? Por causa desse carinha que está positivo, vai atrair os negativos, tá? E ele não empurra os prótons para o corpo C, tá, gente? Porque os prótons não se locomovem dos corpos, tá? Eles ficam fixos no núcleo do átomo, como a gente viu na primeira aula. Dentro do núcleo do átomo tem os nêutrons e os prótons. Os prótons não se movimentam dentro do núcleo, eles não saem de dentro do núcleo, mas os elétrons que ficam longe do núcleo na eletrosfera, eles podem ser arrancados através do atrito, ou eles podem ser conduzidos através do contato, ou induzidos através da indução, que são três mecanismos diferentes de eletrização, apesar de parecidos, tá? No caso da indução, depois que você eletrizou aqui negativamente o corpo B, puxando os elétrons do corpo C e deixou o corpo C positivamente, você pode romper o cabo e aí você vai ter um corpo eletrizado negativamente e outro corpo eletrizado positivamente através da indução. Isso simplesmente utilizando um objeto indutor, tá? Poderia ser feito também com o corpo eletrizado negativamente, tá? Se o corpo A estivesse negativo, ele iria empurrar os negativos para cá
e automaticamente o corpo B ficaria eletrizado positivamente. E para que serve isso? Imagine que você queira, que você tenha que fazer, fazer um experimento e você quer que aquele objeto esteja eletrizado com uma determinada carga X. Aí você pode utilizar um outro corpo para induzir essa eletrização, sem precisar você encostar o corpo nele, tá? Por que você não encosta o corpo no outro? Porque quando você entra em contato, quando o objeto entra em contato, ele absorve ou ele empurra os elétrons para frente. E não é isso que o experimento, talvez não seja isso que você queira, tá? Por exemplo, se você encosta o corpo A no corpo B, ele iria puxar os elétrons do corpo B. Aí você não teria, os elétrons do corpo B seria puxado, porque o A está positivo, iria atrair, e aí tanto o B quanto o C ficariam eletrizados positivamente, e aí não faria sentido o experimento, tá? Por isso que não pode encostar o A, que é o corpo indutor, no corpo B ou no corpo C. Senão você não teria aí a indução, tá? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Uma coisa muito importante, que vale a pena ressaltar, se o corpo que é induzido, no caso o corpo B e o corpo C, for conectado na Terra, gente, aí você vai ter uma eletrização nesse formato aqui, ó. A Terra, o planeta Terra, pode ser utilizado como corpo induzido, tá? Um dos corpos na indução. Você pode utilizar a Terra como um dos corpos na indução. Geralmente o pessoal usa isso, que é mais fácil, né? Bom, então vamos agora para os exercícios, tá? Eu vou pegar aqui uns exercícios da aula estudada, no caso a tarefa complementar. Deixa eu ver aqui. E depois eu vou enviar para vocês as atividades dessa aula de hoje, tá? Então, vamos começar. A primeira questão ela vai ser bem bobinha, tá? Ela vai ser uma questão bem facinha. Ela diz o seguinte, ó. Um isolante elétrico, ele, letra A, não pode ser carregado eletricamente. Aí a gente vai ver o que é verdadeiro, tá? Em relação ao isolante elétrico. Lembre-se, isolante elétrico, pessoal, ele é um corpo que, na grande maioria das vezes, ele não permite com que os elétrons passem por ele, tá? Lembre-se que se a carga for muito alta, aí pode ser que ele consiga romper essa barreira que não deixa ele passar e começar a passar. Como é o exemplo, eu usei o exemplo do ar, que quando as cargas elétricas do céu e a Terra ficam muito altas, a diferença, que a gente depois vai chamar isso de diferença de potencial, as cargas tendem a cair como um raio ou a subir, tá? Lembrem-se, ou que eu já devo ter comentado isso alguma vez com vocês, os raios tanto descem do céu quanto sobem da Terra, tá? Depende de quem está eletrizado aí, positivamente e negativamente. Bom, mas vamos ver aqui as respostas. A primeira é, não pode ser carregado eletricamente. Isso aqui é falso, eles podem ser carregados eletricamente sim, depende da situação, mas podem. Letra B, não contém elétrons. Falso. Todo elemento, tá? Todo elemento biológico, químico, possui elétrons na sua configuração básica, tá? Nos seus átomos ele possui elétrons. O que o isolante faz é, ele não deixa esses elétrons sair dele, tá? Com facilidade. Letra C, tende a estar no estado sólido. Falso, né? A água pura, por exemplo, é um isolante elétrico e não é sólido. O ar é um isolante elétrico e também não é sólido, tá bom? Então nem sempre precisa. Ó, um exemplo, por que você não leva choque no fio da sua casa? Porque o ar separa você do fio. Você vai levar choque se você encostar, tá bom? Então não encostem. Letra D, tem necessariamente resistência elétrica pequena? Não. Pode ter, ele na verdade vai ter resistência elétrica muito alta, tá? E letra E, não pode ser metálico, que é
que é o correto, tá? Corpos metálicos são bons condutores de eletricidade. Na sua grande maioria são bons condutores. Então, não pode ser um isolante elétrico. Ou melhor, o isolante elétrico não pode ser um corpo metálico, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Me senti o Satoru Gojo. O que é isso? Satoru Gojo. Esse anime aí eu não conheço, não. Novo, é só por brincadeirinha. Depois Qual que é deixa o nome do quieto. anime? É o Jojo? Jujutsu Kaisen. Ah, tá, o anime novo. Não assisti ainda, não. Eu tenho que assistir isso aí. Enfim, é isso aí. Vamos pro próximo exemplo, pro próximo exercício. Vocês vejam que o nosso primeiro exercício foi muito fácil, né? Foi muito bobinho aí, mas existem outros mais complicados. Vamos ver agora aqui esse um da PUC aqui, também bem simples, tá? Mas exige que vocês tenham uma certa interpretação do conteúdo, tá? Para poder resolver. Ó, ele diz o seguinte, ó, não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por que motivo? Letra A. A barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor. Falso. A barra metálica não é isolante, tá? Então isso aqui é falso por causa disso. Letra B. A barra metálica é condutora. Beleza. E o corpo humano é isolante. Falso, né? Se o nosso corpo fosse isolante, nós não levaria choque. Então, falso. C. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores, que é o que eu acabei de falar. Então, essa aqui é a correta. Por isso que a gente não consegue eletrizar uma barra se a gente segurar a barra com a nossa mão nua, tá? A gente precisaria isolar a nossa mão. Por exemplo, a gente conseguiria eletrizar a barra se a gente utilizasse uma luva de borracha para não deixar com que as cargas da barra passassem para a nossa mão. Letra D. A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor. Falso. Não é semicondutor, é bom condutor. E. Tanto a barra como o corpo humano são isolantes. Falso também, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta, letra C, tá? Eu vou separar aqui, eu vou tentar fazer todas as questões nessa mesma página aqui e depois eu mandar uma única página para vocês lá no grupo, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vamos ver mais uma agora, tá? Deixa eu pegar uma agora da aula 4. Lembrando que isso aqui está tudo na tarefa complementar, tá? Vamos lá. Agora, terceiro exemplo, tá? O exemplo 3. Exemplo 3 ele diz o seguinte, ó, deixa eu isolar aqui. Não é um isolante elétrico, mas é um isolante aqui das questões. Fala o seguinte, ó, um aluno tem 4 esferas idênticas, tá? Ou seja, do mesmo tamanho. Nesse caso, ele diz que são pequenas e condutoras. Chamou de ABCD. Carregada com as cargas 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. Então, cada uma vai ter uma carga dessa. A esfera A é colocada em contato com a esfera B, em seguida com a C e D sucessivamente. Então, ele vai pegar a esfera A, coloca em contato com a B, depois com a C, depois com a D e depois com e por último, né, com a D, que eu já falei. Ao final do processo, ele quer saber qual vai ser o valor da carga elétrica de A. Tá? Então, nós vamos dividir isso em 3 momentos, tá bom? O primeiro momento, quando A encosta em B. Nesse caso, o A tem menos 2 cargas, tá? Ele está eletrizado negativamente, e o B está eletrizado com 4. Quando um encosta no outro, o que a gente tem que fazer para saber a carga final, já que eles são do mesmo tamanho? A gente soma e divide por 2, tá, gente? Ó, então vai ficar 2Q mais 4Q dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. Então vai ficar 2Q sobre 2. E aí, simplificando, o resultado vai dar Q. Então, esse é o valor de A quando ele encosta em B, depois que ele encosta, tá? Segundo momento é quando o A encosta no C. Só que o A não tem mais menos 2 cargas. Na verdade, ele tem uma carga. E aí, C, nesse caso aqui, ó, é o terceiro, então ele tem 3Q de carga. O que a gente faz? Soma as 2 cargas e divide por 2. Nesse caso, vai dar 4Q
e aí dividido por 2 vai dar 2Q. Então, isso significa dizer, gente, que o corpo A, depois que ele encosta no corpo C, entra em contato com C, ele, ao invés de ter Q cargas, ele vai ter 2 cargas. Deu para entender? Tá tranquilo aí, pessoal? Quando ele entra em contato, você soma as 2 cargas e divide por 2, tá? Tomem cuidado com o sinal, porque se for negativo, ao invés de somar, você subtrai, tá? Só esse cuidado aí. E o terceiro momento é quando o corpo A ele encosta no corpo D. Ele agora tem 2 cargas vinculadas a ele. E o corpo D tem 6 cargas. Então, se a gente for somar, vai ficar 2 mais 6 dividido por 2. Quanto que dá 2 mais 6? Dá 8. Então, fica 8 dividido por 2, que dá 4Q. Por isso que a resposta é 4Q no final. Porque você vai juntando as cargas e elas vão se misturando, tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Bem facinho. Vamos fazer mais um para a gente poder encerrar nossa aula. E depois eu libero vocês para fazer. Libero não, né? Depois eu vou passar para vocês a atividade que se encontra na nossa plataforma, tá? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou fazer mais duas, tá? Vou fazer uma de conta e outra só de interpretação. Essa de conta que eu vou fazer agora é interessante porque ele vai mostrar uma notação que é diferente da que a gente vem usando, tá? Que é a do microcoulomb. Eu vou separar isso aqui também, das de cima, aí, só para não misturar. Então, essa questão diz assim, ó, 3 esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. Isso é interessante porque se elas têm o mesmo diâmetro, você pode só somar as cargas e dividir por 2, igual a gente fez na questão anterior. Aí diz o seguinte, ó, a esfera A está inicialmente neutra, ou seja, sua carga é zero. E as outras duas estão com 12 microcoulomb e a C está com 18, 1,8, né? 12 não, né? 1,2 e 1,8 microcoulomb, tá? Com a esfera A, toca-se primeiro em B e depois em C. Ele quer saber qual é o valor das cargas. Então, mesma coisa que a gente fez no anterior, só que ao invés de ser uma, duas cargas, vai ser com cargas quebradas. Vamos lá. Letra A, primeira situação, né? Primeiro momento, o que vai acontecer? A carga A tem 0 e a carga B tem 1,2 microcoulomb, tá? Aí a gente soma e divide por 2. Então, somando vai ficar 1,2 microcoulomb, dividido por 2, 1,2 dividido por 2 dá 0,6 microcoulomb, tá? Esse aqui é a carga de A e a carga de B no primeiro contato, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode jogar fora a letra B, ó, porque ele está dizendo que o B é 1,2. Pode jogar fora a letra C, porque ele está dizendo que B é 1. E pode jogar fora a letra E, porque ele está dizendo que B é 0,8, tá? Sobram como opções a D e a A. A gente sabe que é a D porque a gente está vendo aqui, mas vamos fazer para concluir o final. No segundo contato, o A, que agora é 0,6 microcoulomb, tá? Micro é essa letra mizinha aqui, parecendo o U. E o corpo C ele possui 1,8 microcoulomb. E aí a gente vai somar e dividir por 2. 0,6 mais 1,8 dá 2,4 microcoulomb. E aí nós dividimos por 2, tá? A metade de 2,4 é 1,12 microcoulomb. Então esse aqui vai ser o do corpo A e o do corpo C, tá bom? Esse aqui vai ser o do B e esse aqui vai ser o final de A e de C. Então a alternativa correta, letra D, por conta dessas somas, tá bom? Alguma dúvida? Bom, já que todos entenderam, vamos fazer agora a nossa última questão. Agora, de fato, é a última. E vou passar a atividade para vocês, tá? Vou fazer aqui ao lado, ó, aqui no cantinho, não precisa de cálculo. Tá? Ela é bem simples, essa aqui. Deixa eu vou ter que fazer no outro canto aqui para não... Ter que fazer
aqui. Pronto, agora não vai atrapalhar ninguém. Bom, essa questão ela fala assim, ó, uma pequena esfera de isopor, B, essa esfera aqui, ó, pintada com tinta metálica, é atraída por outra esfera maior, A, também metalizada. Tanto A e B, tanto A como B estão eletricamente isoladas, ou seja, ela não está em contato com o solo para as cargas poderem ir para o solo, tá? Este ensaio permite afirmar que, vamos lá, a esfera A pode estar neutra, B, a esfera B possui carga positiva. A gente não pode afirmar isso. A gente não sabe, não tem como afirmar que ela é positiva. C, as cargas elétricas em A e B são de sinais opostos, tá? Não necessariamente, tá, gente? Se essa aqui é positiva, se essa aqui está eletrizada, essa aqui pode estar neutra. Porque mesmo estando neutra, vai ter atração, já que essa aqui vai atrair a carga oposta, tá? Mas não necessariamente elas precisam ter sinais opostos. A esfera A possui carga positiva, não tem como a gente afirmar. A esfera A não pode estar neutra. Também não podemos afirmar isso, tá? Ela pode sim estar neutra. A única coisa que a gente pode afirmar é ela pode estar. Vejam que um dos termos utilizados ó, é o pode estar. Ou seja, ele dá um grau de incerteza nessa questão. Ele não afirma assim, ó, vai estar neutra. Ele diz assim, ó, pode estar neutra, tá bom? Isso é importante por conta do raciocínio lógico. Então, a gente não tem uma certeza absoluta sobre essa questão. Isso é ruim? Não, isso na verdade é o importante para a gente saber que ela pode ou não estar. Então, só tomar certo cuidado. Alguma dúvida? Bom, então é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Vou encerrar aqui a gravação e, em seguida, vou estar mandando para vocês lá na plataforma a atividade de hoje.